como abater imposto de renda na compra e na venda de fundos imobiliários. Eu vou aqui detalhar para você que você possui mecanismos para fazer um balanceamento da tua carteira, pegar aqueles ativos que estão pagando ali um pouco rendimento, vender aquele ativo que cresceu demais e que na hora de fazer essa composição para poder pagar o imposto de renda em cima daquele lucro auferido, a lei te dá mecanismos de abatimento. É isso que eu vou te ensinar. Na minha carteira pessoal, eu comecei a analisar e vi que tinha 2 ativos que eu precisava fazer a movimentação. Uma movimentação no fundo imobiliário RP11, primeiro fundo imobiliário, e no segundo imobiliário no XPPR11. Mas eu vou te exemplificar aqui a partir da movimentação que eu fiz nesses 2 ativos. O RP11 é um ativo que eu tinha comprado ali há um tempo atrás na casa de R$48, mas que nessa semana estava sendo negociado a R$60. Então, aproximadamente, valorizou R$12 por cota. Era alguma coisa em torno aí de 24%, 25% de crescimento. Então, consegui comprar um ativo lá que era R$48 e ele estava sendo negociado a 60. Lembra que na venda de ativos, ações, ou nesse caso fundo imobiliário, sobre o valor do lucro auferido, você tem que pagar, no caso do fundo imobiliário, 20% de imposto de renda. O que é que você pode fazer? Abatimento de imposto de renda. Então, vou te mostrar aqui, numa planilhinha, para você entender a lógica, o que é que eu acabei fazendo. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, vamos trabalhar com arredondamento. Tinha ali uns centavinhos para mais ou para menos, mas é só para vocês entenderem a dinâmica do negócio. Eu tinha adquirido aqui, ó, o RBRP11 a R$48, preço médio, tá? Ele estava sendo vendido em torno de R$60 no pregão do dia 15. Então, dá um resultado por cota de um resultado por cota de R$12. Eu tinha na minha carteira 100 cotas desse ativo, o que significa que, ó, eu teria um resultado de R$1.200, beleza? 1.200 vezes 0,20 significa que eu teria que pagar R$240 de imposto de renda. Ia ter que entrar no site da Receita, calcular a DARF e pagar R$248 de imposto. O que é que eu fiz? Até para explicar para vocês aqui, mas assim, por que você vendeu? Vamos lá. Qual que é a minha estratégia em fundos imobiliários? Recebimento de rendimentos. Eu preciso receber rendimentos para que eu possa fazer novos aportes. Então, na minha estratégia lá atrás, no ano passado, quando eu adquiri essas 100 cotas do RBRP11, o rendimento desse fundo imobiliário para mim era interessante, mas deixou de ser. Deixa eu te mostrar aqui. RBRP11. O que me convenceu que eu deveria me desfazer desse fundo imobiliário, embora ele tenha aqui um P sobre VP de 0,72, ou seja, um fundo ainda bastante descontado, foi isso daqui, Dentro da minha estratégia de investimento, o rendimento era de 0,58, então estava pagando pouco. Eu tenho ativos aqui que pagam 0,80, 0,90 até 1%. Só que aqui esse fundo imobiliário estava pagando 0,58. Então, na minha estratégia, um valor muito aquém do que eu preciso aí para poder fazer esses reinvestimentos mensalmente. Então, consegui aqui uma venda de R$60, R$12 por cota. Me desfiz de um ativo que estava me pagando pouco. Tive um lucro de R$1.200. Recolho imposto? É uma possibilidade. Você vendeu esse daqui, recebeu ali teve R$1.200 de lucro, vai entrar lá no site da Receita, vai calcular o seu imposto de renda, a sua DARF, e vai recolher ali 20% do lucro auferido. R$12 por cota, vendi 100 cotas, R$1.200 de lucro obtido, 20%, vou ter que pagar aqui R$240 de imposto de renda. Mas eu não queria pagar esses R$240. Eu precisava fazer um rebalanceamento na minha carteira. Então, o que foi que eu fiz? Deixa eu te mostrar aqui outro fundo imobiliário. XPPR11. Esse fundo imobiliário da XP Investimentos, ele tem ali alguns imóveis no segmento de lajes corporativas, que foram bastante macetados, afetados durante a pandemia. Então, esse portfólio ele possui uma vacância gigantesca. Se a gente vir aqui no portfólio do XPPR,
A gente vai ver aqui ó, um imóvel tá com 19% de vacância, o outro com 58%, 30%. Então assim, são 3 imóveis muito bons, mas que o fundo vem sendo prejudicado mensalmente devido a essa vacância aqui nos 3 imóveis que compõem o fundo. Onde que isso afeta? Vê só, o P sobre VP aqui está baixíssimo, então o fundo caiu. E olha onde está o problema aqui, ó. O rendimento no XPPR aqui, ó, tá na ordem de 0,27%. Então é basicamente metade do que eu receberia se eu tivesse deixado meu dinheiro na poupança, que é o pior lugar para deixar lá seu dinheiro render. Se eu pôr o dinheiro na poupança, vai render o dobro do que o XPPR aí estava rendendo. Então vamos lá, peraí, vamos pensar. Se num fundo imobiliário que estava me pagando pouco, mas que cresceu 25%, eu tive um lucro de R$ 1.200, o que é que eu fiz na prática? Olha só, no XPPR eu tinha adquirido aqui essas cotas por uma estratégia de investimento a R$ 29,00 o preço médio. E eu tinha aqui um valor de 400, eu tinha um total de 400 cotas do XPPR 11. O que é que eu fiz? Eu vendi na bolsa agora pelo um valor de R$ 26,00 esse fundo imobiliário. Eu fiz uma venda de 400 cotas com R$ 3,00 de prejuízo. Então o que é que a gente tem aqui, ó? R$ 29,00 aqui de XPPR 11 na minha média de compra, na minha média de venda R$ 26,00. Resultado, menos R$ 3,00 por cota. Eu tinha exatamente 400 cotas de XPPR 11, nem mais nem menos. O que é que eu fiz aqui, gente? Eu tive um prejuízo de R$ 1.200. Então, o que é que eu fiz na prática? Eu fiz uma compensação. Eu tinha um fundo imobiliário que me rendeu R$ 1.200 de lucro e eu tinha um fundo que me deu R$ 1.200 de prejuízo. Ah, então você perdeu? Não, gente, eu ganhei. Por quê? Eu consegui vender um fundo imobiliário que cresceu 24%, obtendo renda aqui, só que ao invés de pagar imposto de renda, eu fiz uma compensação com um fundo imobiliário meu que caiu ali R$ 1.200 e que estava me pagando um rendimentozinho medíocre, bem pequenininho. Aonde que eu ganhei? Na venda do primeiro ativo com abatimento do imposto de renda e no retorno dos rendimentos que esses 2 fundos me deram aí no decorrer de 1, 2 anos aí que eu tinha alguns em carteira, tá? Então eu carreguei esse acúmulo de rendimentos, fiz aí novos aportes, fiz novas compras com esse dividendo que eu recebi e me desfiz dele aqui sem precisar pagar imposto de renda. Melhor estratégia para quem quer fazer rebalanceamento de carteira. Vocês conseguiram entender? Então, ó, com a estratégia básica, você consegue fazer esse seu rebalanceamento dentro da sua estratégia de investimento. A minha é recebimento de rendimento. Se eu tinha 2 fundos aí, um com grande crescimento e outro com um declínio no valor da sua cota, eu fiz essa compensação, eu cheguei nesse preço médio, tá? Acumulei os rendimentos no decorrer desses 12 meses, 15 meses que eu tinha esses fundos em carteira e eu fiz o abatimento do imposto de renda. Então, ao invés de pagar lá para o governo, eu faço abatimento em alguma coisinha ali que está me dando prejuízo. Deixa eu te mostrar aqui outras simulações que poderiam acontecer. Aqui a gente tem a venda do RPPR e do XPPR. Digamos aqui que eu tivesse somente 200 cotas. Então aqui, ó, meu prejuízo seria de R$ 600. Olha só o resumo, ó. Na primeira venda, eu vendi aqui, ó, R$ 1.200 de lucro. Na segunda venda, eu tive R$ 600 de prejuízo. Como que eu fecharia aqui esse mês de março aí, se eu não fizesse mais nenhuma venda? R$ 600 de lucro. Trago isso para cá, R$ 600 de lucro, eu tenho que pagar quanto, galera? 20% do imposto de renda. Então vamos lá, tem que pagar 20% aqui, vezes 0,20, eu teria que recolher uma DARF ali no mês de abril de R$ 120. Deu para entender aqui? Então você pode fazer esse balanceamento. Não necessariamente você vai conseguir um resultado aí, um valor zero. Ah, não, o que eu consegui ter de lucro, eu consegui abater de prejuízo. Às vezes você vai ter aqui essa diferença. O que é que você faria nesse caso? Faria o recolhimento aqui de R$ 120, 20% em cima do seu lucro. Se esse resultado fosse o inverso aqui, ó, se eu vendesse aqui, por exemplo, 50 cotas do RBR, eu teria aqui, ó, R$ 600 de resultado.
com R$600 de prejuízo, valor zero, não tenho que recolher imposto. Se aqui fosse R$400, seria o procedimento inverso. Ó. Você tem R$600 de lucro na venda de um fundo imobiliário, mas no mesmo mês você vendeu um e teve prejuízo de R$1.200. Fazendo aí o abatimento, você carregou no final do mês R$600 de prejuízo. Você precisa recolher imposto de renda nesse caso? Nesse caso, você não precisa fazer o recolhimento do seu imposto de renda. Fez as vendas do mês, apurou um resultado negativo, você não vai pagar imposto sobre prejuízo. Isso é óbvio. Ah, mas eu vou conseguir carregar isso para outro mês? Essa é a parte legal. Vai sim. Esses R$600 que você teve aí de prejuízo no mês de março, você não recolhe DARF sobre ele. E o melhor de tudo, você pode carregar ele para os meses subsequentes. Então, digamos que aqui ó, no mês de abril você teve R$200 de retorno sobre venda de fundo imobiliário. Você vai pagar imposto de renda sobre esses R$200? Não. Você vai poder abater dos 600 que você teve aqui de prejuízo, ficando ainda R$400 para abater. Olha que legal. Aqui você não fez venda, aqui você não fez, aqui você vendeu R$300. Vai precisar pagar o imposto de renda? Não, não recolhe. Você abate aqui dos R$400, tá? E ainda ficou aqui com o resultado de R$100 para compensar. Então vamos lá, digamos que setembro você não fez, outubro você não fez, em novembro você fez uma venda de R$500. Você vai recolher imposto? Vai sim, vai ter que fazer a sua DARF. No valor de R$500? Não. Você carregou aqui menos 100, então com R$500 fazendo abatimento, você vai recolher DARF sobre o resultado de R$400. Ou seja, 400 vezes 0,20, R$80 lá na guiazinha da DARF que você vai ter que declarar na Receita Federal. Se foi aqui no mês de novembro, então você precisaria fazer isso no mês subsequente. Então lá em dezembro, calcularia uma DARF e faria o pagamento de R$80. Essa é a dinâmica da compra e da venda de fundos imobiliários, tá? Estratégia de compensação de imposto. Você não precisa pagar imposto sobre prejuízo e você pode carregar esse prejuízo aí ao longo dos meses para fazer em forma de abatimento quando você tiver resultados positivos. Qual que é a dica? Bons fundos imobiliários, pagadores de dividendos e com forte suporte de ancoragem para poder deixar a sua carteira de investimentos sempre no verde. Segue a gente para mais dicas como essa. Se eu te acrescentei algum conteúdo e eu tenho certeza que esse vídeo é muito importante, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal e não deixa de seguir a gente e ver outros vídeos, inclusive esse que eu vou estar deixando aqui em cima ou aqui em cima. Ó. Vai estar aqui por cima no card como você escolher os melhores fundos de investimento imobiliário. Segue a gente, até a próxima, fiquem com Deus e um abraço.